Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Canelada. São Paulo vence 2-0, jogando na Venezuela. Praticamente classifica-se em primeiro lugar no seu grupo da Copa Sul-Americana. E foi um jogo realmente num nível dos mais... dentro do que se esperava, né? Com todas a dificuldade maior de São Paulo, já te imaginar, era a viagem do que o próprio jogo. 2-0, São Paulo levou numa boa, numa tranquilidade e praticamente se garante na classificação, né, Bruno? Boa noite. Boa noite a todos. O São Paulo está com a sua classificação assegurada, né, que vai a 10 pontos e tem 2 jogos em casa, né? Os 2 últimos jogos são no Morumbi, contra o Tolima e contra o Tigre. Então o São Paulo está tranquilo na Sul-Americana. Realmente o jogo era a missão de trazer o resultado e de tentar não desgastar. Até acho que o Dorival, no segundo tempo, colocou alguns titulares que estavam no banco, né? Até acho que ali ele poderia ter preservado o jogo inteiro alguns jogadores, como o Caleri, o Luciano, entrou o Pablo Maia, entrou o Gabriel Neves, né? Mas, enfim, o São Paulo fez sua parte. O primeiro gol do Wellington Rato de falta, né? Um frango do goleiro, e depois já no finalzinho o segundo gol marcado pelo Alisson. Foi tranquilo, claro que não foi uma grande partida do São Paulo, bem longe disso, e nem dava para esperar pela viagem desgastante que fez e pelo time reserva, né? O Dorival, se a gente comparar com o time que jogou contra o Vasco no sábado, dos 11 que iniciaram contra o Vasco, ele trocou 8, né? Só foram mantidos o Rafael, goleiro, que até agora jogou todas no ano, o Diego Costa, que no sábado substituiu o Arboleda, né? Que já estava com problemas físicos, então o Diego jogou no sábado contra o Vasco. E o Marcos Paulo também, né? O Marcos Paulo foi titular contra o Vasco e foi substituído no intervalo. Hoje iniciou mais uma vez a partida. Então ele mexeu bastante, que era o que tinha que fazer, mas é uma viagem realmente bem desgastante, né? O São Paulo agora tem uma longa viagem de volta e sábado já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, mas de qualquer maneira fez sua parte, classificação praticamente assegurada para a próxima fase. Você entende que foi correta a postura do Dorival, segurando realmente os jogadores, dando uma economizada no condicionamento físico? Hoje era um jogo para poupar mesmo, né? Hoje era um jogo para colocar os reservas, né? Era pela situação na tabela, pelo nível do adversário, com o time que jogou hoje, era um time suficiente ali para o São Paulo vencer o Puerto Cabello, um time que é realmente muito fraco. O Puerto Cabello perdeu todos os jogos até agora na Sul-Americana e não fez gols, né? O time venezuelano, que até é líder do Campeonato Nacional, mas não fez gol até agora na Copa Sul-Americana, é de longe o mais fraco do grupo. Então hoje era uma boa oportunidade para poupar jogadores mesmo. Até, como eu falei, eu acho até que o Dorival colocou alguns titulares que eu nem colocaria no segundo tempo, mas de qualquer maneira conseguiu preservar os atletas na maior parte do tempo, trouxe o resultado. E agora tem o Brasileiro e semana que vem tem o Sport na Copa do Brasil, que é outro jogo que eu imagino que ele vai rodar bastante. Tem uma vitória, tem uma vantagem com a vitória que conseguiu lá no Recife por 2-0. Então também o jogo da semana que vem contra o Sport pela Copa do Brasil é outra oportunidade num calendário pesado com 3 competições em que talvez o Dorival também rode os seus jogadores, coloque em campo atletas diferentes dos que vão jogar no sábado diante do Goiás no Campeonato Brasileiro. Bom, Fausto Favara foi um jogo abaixo do normal do futebol, mas não chega a ser uma surpresa, né? Não, e o São Paulo soube administrar o jogo, Flávio. Em determinado momento que ele começou a colocar os jogadores titulares, ficou muito claro ali que ele não queria derrota, né? Ele queria que o São Paulo matasse o jogo. E foi isso que aconteceu no final. São Paulo matou o jogo, trouxe 3 pontos, se garantiu na próxima fase e dificilmente vai botar os titulares para jogar aqui no Morumbi. Isso é importantíssimo, porque vai poupar os jogadores na hora certa. Ganhou até essa chance, né, de nos últimos jogos da Sul-Americana, talvez, né, aí vai ver o momento do calendário, né, talvez de colocar esses jogadores até nos jogos com Tolima, Tigre, né, e analisar os resultados do grupo, analisar o momento dos jogos ali, como é que vai estar o calendário, como é que vai estar como que vai estar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Mas enfim, o São Paulo fez sua parte. Mais um jogo sem perder,
que é importante, isso dá tranquilidade para trabalhar. O Vampeta sempre fala sobre isso, né? É melhor acertar o que tem que acertar ganhando do que perdendo, que quando está ganhando você consegue trabalhar com mais tranquilidade, quando precisa de ajuste, claro que o São Paulo ainda precisa de ajustes, você consegue mexer tranquilo, sem nenhuma cornetagem, pode fazer experiências, eu acho que tal jogador podia render de tal maneira. Quando você está ganhando, você pode fazer algo um pouco diferente. Se você está perdendo, qualquer coisa que você faça de diferente, já vão falar que você está inventando, enfim. Os resultados dão tranquilidade, né? Então o Dorival, nesse ainda início de trabalho dele no São Paulo, como ainda não perdeu, ele tem tranquilidade para poupar, para mexer, para testar, para observar. Então ele vai trabalhando tranquilo no São Paulo. O ideal seria que o São Paulo empatasse o próximo jogo, aliás, o Tigre e Tolima empatassem, para o São Paulo tentar resolver já no primeiro jogo que ele tem em casa a classificação, que é contra o Tolima. No entanto, se o Tigre ganhar o jogo, o Tigre vai a 9. E aí o São Paulo vai ter que jogar até o final, porque ele corre o risco de perder o primeiro lugar. E aí vai partir para uma eliminatória com o time que vier da Copa Libertadores da América. O que, convenhamos, melhor não, né, Bruno? Melhor classificar direto, né? Porque mata-mata você sempre tem um risco e teria mais 2 jogos, né? No seu calendário, né? Se o São Paulo, se conseguir ficar em primeiro no grupo e garantir já a vaga direta para as oitavas de final, ele elimina 2 datas do seu calendário, né? Vai ter ali 2 semaninhas para conseguir trabalhar, né, nas datas reservadas para essa repescagem, né? Que a gente pode chamar da Sul-Americana, que é uma fase que foi inventada, né? Foi criada, né? Foi adicionada no regulamento da competição neste ano. Até o ano passado, só o primeiro do grupo da Sul-Americana avançava, o segundo já era eliminado, né? Agora tem essa possibilidade do segundo enfrentar o time que vem da Libertadores. Esses times da Libertadores antes já entravam direto nas oitavas de final. O São Paulo, neste ano de 2023, tem uma coisa que não tinha sido muito marca do time nos últimos anos. De 14 jogos fora de casa, ele só sofreu 2 derrotas. Então, aproveitamento de quase 62%, marcou 18 gols, sofreu 8. Foram 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. São Paulo tinha muita dificuldade fora de casa, parece que isso aqui dá uma boa melhorada. O São Paulo perdeu 4 jogos no ano, né? No ano inteiro, aí somando todas as competições. E realmente, né, só 2 fora, para o Bragantino no Paulista e para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E os outros 2 jogos que perdeu foram no Morumbi. Perdeu para o Corinthians, né? Tinha uma invencibilidade ali desde 2017, que foi derrubada, e perdeu para o São Bernardo, também no Morumbi. Então foram essas as 4 derrotas no ano. São Paulo perdeu pouco até aqui na temporada 2023. E com o Dorival, 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 73,3%, 16 gols marcados e 4 sofridos. A última sequência invicta do São Paulo foi com o Rogério Ceni no ano passado, entre abril e junho. São Paulo ficou 15 jogos sem perder. Foram 7 vitórias e 8 empates. O time do Dorival... Quando você falava em motivação, quando você falava que esse time, apesar de não ter a questão de qualidade técnica, tinha a vontade e a motivação. Na verdade, eu só vi um corpo mole mesmo. No final. No jogo contra o Cabeço. Aquele São Paulo ganhou 2-0, mas foi uma coisa horrorosa. O primeiro jogo aqui em São Paulo foi uma coisa horrorosa, uma coisa claramente de entrega de cabeça. No mais, que o time de São Paulo não é grande coisa, dá para saber. Mas também que os caras se matem em campo também é uma verdade. E o Dorival falou sobre isso, né, na coletiva, de estar mexendo com o psicológico. E o Dorival é muito inteligente. Claro. O Dorival falou assim, o Rogério faria a mesma coisa no meu lugar. Ele entraria nesse time que estava abatido e ia mexer com o psicológico dos jogadores. Lógico que ele enaltece o trabalho dele, mas ele é realista. Esse início de trabalho foi mais psicológico do que algo diferente disso. Ele até falou que uma hora vai perder, que tem que saber entender que é impossível, né, você manter uma invencibilidade em 3 competições. Então, é bom para ele começar dessa maneira. Realmente, assim, mudanças na maneira de jogar... teve uma assim, mudança mais clara, que foi colocar um jogador a mais no meio, né? O Rogério jogava com 2 pontas, o Dorival coloca jogadores mais por dentro, e quando ataca mais pelo meio, toca mais a bola. O Rogério gostava de atacar mais pelos lados, né? E com mais pressa, né? O time do Dorival troca mais passes
para chegar ao gol, para finalizar. O time do Rogério queria resolver mais rápido a situação, com menos passes e chegando mais rápido no gol do adversário. Então houve essa pequena mudança que tem todo o seu lado. O time está um pouco mais protegido defensivamente e sofre para criar, como na maneira do Rogério, em muitos jogos também sofria para criar. Teve jogo com o Água Santa, que foi um 0-0 e derrota nos pênaltis. Jogo do Ituano na Copa do Brasil também um 0-0. Então, foi essa, acho que na parte tática, foi essa pequena mudança. Tem um jogador a mais no meio, o time ataca mais por dentro e troca mais passes. Antes usava muitas jogadas pelos lados e dava menos toque na bola, tentava chegar mais rápido no gol. A gente sabe que Alexandre Pato está contratado. Você está falando em jogar mais por dentro. Por que o Pato não foi anunciado se ele está contratado? Porque o São Paulo quer que ele fique inteiro. São Paulo já tem muito jogador machucado, anuncia, o cara vai para o departamento médico, vira até motivo de gozação. Mas está acertado o esquema com o Pato, aquela parte que vai ser em produtividade e tal. Cabe o Pato nesse time de São Paulo nesse momento, Bruno? Eu acho que ele vai ajudar, vai ter um jogador que tem qualidade, né? Tem que ver a parte física dele, como vai estar. Ele é mais um que, para rodar hoje, do jeito que o time joga, acho que ele brigaria ali. Hoje eu vejo que o time usa 2 jogadores só, mais ofensivos, que recompõem pouco sem a bola. Contra o Vasco, no sábado, o Dorival usou 3 e não foi legal no primeiro tempo. No intervalo ele já mexeu, no intervalo ele tirou o Marcos Paulo e colocou o Pablo Maia. Ele usou Luciano, Marcos Paulo e Caleri, 3 jogadores que não recompõem tanto. E hoje voltou a usar 2. Eu acho que a curto prazo ele só vai usar 2 jogadores que participam menos sem a bola. Então eu imagino que hoje o Luciano, o Marcos Paulo e o Caleri, dos 3 jogam 2. E se o Pato chegar, ele seria mais um desses aí. Eles seriam de 4 desses, né? O Pato, acrescentando o Pato com o Luciano, Marcos Paulo e Caleri, seriam 2 desses 4 em campo. Eu acho que aquela formação com 3 que recompõem menos, ele não vai usar com tanta frequência. Vamos ver, talvez contra o Goiás sábado, como é um jogo em casa, talvez ele tente repetir. Mas o time não ficou tão seguro contra o Vasco com essa formação. Para você, Fausto, o Pato é importante, tem que chegar, o elenco é curto, não é o caso, não há necessidade, o que você pode dizer? Diante do que tem, o Pato pode ser um jogador importante para o time do São Paulo. O São Paulo hoje tem uma escassez, né? De bons jogadores. O São Paulo tem uma escassez de nomes, né? E às vezes alguns nomes podem fazer a diferença. O Pato é um jogador que a gente não sabe o que ele pode render, porque há muito tempo a gente não acompanha o Pato, né? A gente não vê o que ele está fazendo. Ele estava no futebol americano. O nível técnico do futebol americano ainda é um nível técnico bem baixo comparado com os demais, mas é um nome que veio para somar e em boas condições físicas, não tem a menor dúvida, Flávio, que é um jogador para ser titular desse time do São Paulo. E é tua história, né? Não tá sobrando, né? Então, São Paulo... Nenhum grande time como o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tem alguns que precisam, mas nenhum grande time contrataria o Pato hoje. Pelo momento do São Paulo. São Paulo não pensaria no Pato. É que ele tá lá fazendo tratamento e tal. Por que não? Acho que tem que vir com a expectativa 0. Assim. É isso aí. Não esperar muito. E aí, se der alguma coisa, ótimo. Acho que eu falo muito de expectativa aqui, que eu acho que muitas crises acontecem porque a expectativa era muito exagerada e aí a coisa acontece até dentro de uma normalidade, mas esperavam uma coisa muito grande. Até a gente falava no pré-jogo, né, em relação ao Botafogo, que lidera o brasileiro. Ter calma, não gerar expectativa que vai ser campeão. Se lá na frente acontecer do Botafogo ser campeão, ok, beleza, mas a princípio não era o normal. Então, acho que a expectativa muitas vezes gera crises. Então, o Pato, assim, tem que chegar como mais um do elenco. Hoje não tem como você pagar para o Alexandre Pato, até pela situação financeira do clube e pelo desempenho dele nos últimos anos, não tem como você pagar um salário de uma estrela, porque nesse momento ele não é uma estrela. Então, chegar para ser mais um e aos pouquinhos ele vai ganhando espaço. Quando ele tiver à disposição, ele vai entrar um jogo ou outro. Aí, se for bem, no outro jogo entra por mais tempo. Aí, eventualmente, melhorou, tá legal fisicamente, tá rendendo bem, pode virar titular em algum momento. Então, tem que ser essa, expectativa baixa,
pro cara fazer o trabalho dele tranquilo e se der mais do que o esperado, ótimo. Mais ou menos como o Lucas Lima no Santos, né? O Lucas Lima chegou nessa condição e já renovou o contrato. Não é que fez nada excepcional, mas mostrou que pode render. Hoje ele é titular do Santos, né? E ajuda o Santos. Ajuda. Então, acho que tem que ser mais ou menos desse jeito.